Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de uma maneira geral sobre lançamento oblíquo. A gente vai aproveitar o lançamento do foguete, lançamento oblíquo. A gente vai aproveitar o lançamento do foguete hoje cedo para a gente poder entender o lançamento oblíquo. Ele é conhecido também como um lançamento parabólico. Em poucas palavras, a gente vai ter um corpo que não importa as dimensões dele, tá? E ele vai ser lançado com uma velocidade inicial nessa direção, uma velocidade inicial nessa direção aqui. E a gente vai estudar o movimento desse corpo observando o eixo na vertical e na horizontal. A gente chama eixo X, eixo Y, tá? E é óbvio que a gente pode entender que o movimento desse corpo, a trajetória dele, vai ser parabólica dessa maneira e ele vai atingir o chão aqui novamente numa posição no eixo X que a gente chama de X máximo, o alcance do corpo. E ele vai atingir aqui um determinado ponto, uma altura máxima, que se a gente observar aqui com relação ao eixo Y, o Y máximo aqui é o que a gente chama de altura atingida pelo corpo, tá? Interessa pra gente aqui o tempo de subida, interessa pra gente o tempo de descida, interessa pra gente a altura, interessa pra gente o alcance. O que acontece aqui é que nós estamos estudando o movimento em duas dimensões, 2D. A primeira dimensão que a gente pode falar sobre ela é a dimensão X, a dimensão que está na horizontal. Eu vou adiantar para vocês, se eu puder e nós vamos desprezar a resistência do ar, todo o deslocamento dele em X, acontece com velocidade constante. Ou seja, para a dimensão X, na horizontal, o movimento ele é retilíneo uniforme. E a gente vai aproveitar tudo que a gente entendeu no primeiro bimestre até essa primeira avaliação. O movimento retilíneo uniforme acontece na horizontal. Observa aqui a dica que eu vou dar para você. Você vai precisar fazer um exercício mental aqui agora. Imagine você que quando o corpo for lançado, igual aconteceu com o foguete, passado um tempo ele vai estar nessa posição, correto? Passado um outro tempo ele vai estar nessa outra posição aqui, certo? Um tempo mais à frente ele vai estar nessa posição, um tempo posterior ele atinge aqui o solo novamente. Só que como eu estou dizendo para vocês que nós vamos estudar esse corpo, esse lançamento em duas dimensões, e a primeira dimensão é X, às vezes os alunos têm dificuldade de entender que mesmo o corpo estando aqui, de verdade aqui, nós vamos projetar ele para imaginar que ele tivesse se deslocado para cá horizontalmente. Entendeu o que eu quero dizer? Mesmo estando lá, ele se deslocou para frente uma certa quantidade. E esse deslocamento aqui vai me interessar. Quando ele estiver realmente ocupando essa posição, eu vou projetar para cá e vou interpretar o deslocamento dele para X aqui. Então eu vou estar sempre olhando a sombra dele lá embaixo quando eu estiver estudando o movimento em X. E dessa maneira, eu projetando a sombra para cá, projetando a sombra dele para cá e finalmente podendo realmente vê-lo aqui de volta no eixo X, eu consigo entender que esse movimento em X, ele acontece com velocidade constante, porque não há motivo pelo qual ele vá aumentar ou diminuir a sua velocidade. A sua mente, hora ou outra, vai tentar te enganar e vai falar para você, não, mas ele vai freando, por isso ele vai caindo. Não, você acredita que ele está freando porque você está considerando a resistência do ar, mas aqui nos nossos estudos a gente despreza o ar, tá? O ar é tipo aquele ex tóxico, a gente despreza ele.
ok? Então, se não há resistência do ar, não há motivo pelo qual o corpo ande mais devagar ou mais lentamente para frente. Mas se você observar, ao mesmo tempo que ele projeta uma sombra para baixo, ele está se deslocando para cima. Então ele também tem uma sombra aqui, ele também tem uma sombra para cá. Coloque sombra entre aspas nesse momento, é o nosso primeiro contato. Ele volta a ter sombra para cá de novo e ele volta a ter sombra para cá de novo, quando ele vai caindo para lá. Ele sobe e ele desce, ou seja, o movimento dele em Y não é só indo para frente, é subindo, não é só subindo, é subindo e depois descendo. Enquanto o X ele só vai para frente, em Y ele sobe e depois desce. Mas isso acontece ao mesmo tempo. Olha o que eu quero dizer. Lembra lá da aula de matemática, quando o professor fala para você, coordenadas cartesianas, o eixo X, o eixo Y. Encontre o ponto com coordenadas 3 e 4. E aí você vem aqui no eixo X, acha o 0, 1, 2, 3, 4. Vai lá no eixo Y, acha 1, acha 2, acha 3, acha 4. Aí nas coordenadas cartesianas, o primeiro número, o primeiro valor é referente ao valor de X e o segundo Y. Então ele tem coordenadas 3 para X, 4 para Y. Eu ligo esses dois pontos, essas duas informações, e eu encontro o ponto P ali. Tudo bem até aqui? Lembra disso? Coordenadas cartesianas. Então, quando o corpo ele se desloca daqui para cá, ele tem uma informação em X e ele tem uma informação em Y. Quando ele vem para cá, ele tem uma informação em X, ele tem uma informação em Y. Quando ele está aqui, ele tem uma informação em X, ele tem uma informação em Y. Quando ele está aqui, ele tem uma informação em X, ele volta a ter uma informação em Y. Tudo bem? Então eu consigo ver o plano cartesiano aqui e eu consigo descrever a trajetória desse corpo para X e consigo descrever para Y. Mas em X, ele tem movimento uniforme. Portanto, se eu estiver falando de X, eu posso utilizar as equações do movimento retilíneo uniforme. A velocidade dele em X é igual à variação da posição em X com relação ao tempo. Da mesma maneira, a posição final em X é igual à posição inicial em X, mais a velocidade que ele tem em X vezes o tempo. E aí você vai me questionar, professor, como assim? Velocidade em X. Eu quero que isso daqui, chame a sua atenção agora. Porque posição em X, inicial e final, a gente já entendeu. Está relacionado com a coordenada do eixo X. A posição em relação a X está aqui, Posição final aqui em X, posição inicial em X. Está aqui, a coordenada aqui, a coordenada aqui. Eu tenho essas coordenadas em X aqui muito bem estabelecidas. Mas e a velocidade em X? Com que velocidade esse corpo anda para frente? Sendo que ele foi lançado na diagonal. Com que velocidade ele anda para frente? Para entender isso, vai ser importante a gente localizar e falar sobre esse ângulo aqui, que eu vou utilizar a letra grega φ, tá? Um ângulo qualquer, pode ser 15 graus, 20 graus, 30 graus, 45 graus. O nosso foguete foi lançado com 45 graus, tá? A nossa velocidade inicial atua na diagonal, com um ângulo φ aqui. Mas eu quero saber quanto dessa velocidade que é na diagonal atua levando esse corpo para frente. Qual é a componente dela horizontal? Qual é a porção dela na direção X que leva esse corpo para frente? Eu quero saber dessa velocidade X aqui. E aí eu vou lembrar da trigonometria, que tem um ângulo aqui, e vou querer falar dessa medida aqui. Se eu estiver falando de um triângulo retângulo, e o ângulo que eu estou estudando é esse cateto aqui é o cateto que está do lado do ângulo. A gente chama de cateto adjacente. Enquanto que esse outro
Essa outra medida aqui é o outro cateto, é o cateto que está oposto ao ângulo. A gente chama ele de cateto oposto. E é claro que a medida maior é e sempre será a hipotenusa. Quando eu quero falar da relação entre a hipotenusa e esse cateto adjacente, eu preciso usar a função cosseno. O cosseno de um ângulo qualquer é a relação entre o seu cateto adjacente e a sua hipotenusa. Isso é trigonometria básica, que vocês já viram nas aulas de matemática. Só que quando eu estou falando não de um triângulo retângulo qualquer, mas de um corpo sendo lançado obliquamente, quando eu estou falando do nosso foguete, a hipotenusa não é hipotenusa, ela é velocidade inicial. O cateto adjacente não é cateto adjacente, é a porção da velocidade que atua no eixo x. Ou seja, o cosseno desse ângulo vai dar para mim a porção da velocidade inicial que atua em x, dividido pela hipotenusa, que é a velocidade inicial. De onde se conclui, e eu posso tirar aqui, que a velocidade que atua em x, já que ela é constante, a inicial é igual a qualquer valor nela, vai ser dado pela velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Pessoal, essa é a velocidade na direção x. É essa velocidade que eu vou utilizar aqui no movimento uniforme. Observa você que nas nossas aulas anteriores de movimento retilíneo uniforme, era muito mais fácil a gente descobrir a velocidade. Eu fazia lá que a velocidade era a variação da posição com relação ao tempo e pronto, eu tinha a velocidade que eu queria. Para eu conseguir descobrir a velocidade agora, que é uma componente da velocidade resultante, eu vou precisar utilizar essa equação aqui. A velocidade que me interessa do movimento uniforme não é mais calculada assim no lançamento oblíquo. Isso também é verdade aqui. Mas agora a gente só vai encontrar informações assim para determiná-la. E por que ela está dessa maneira? Porque ela é uma componente da velocidade inicial no lançamento oblíquo, tá? E assim eu vou conseguir trabalhar o movimento retilíneo uniforme na dimensão x horizontal do lançamento oblíquo. Dica para vocês armazenarem essa equação aqui. Olha para mim. Quantos de vocês estão de cabeça baixa agora? 1, 2, 3. Esses 3, 4. Esses 4 que estão de cabeça baixa, vocês estão com sono? Fala sim. Sim ou não? Sim, vocês 4 que estão baixando a cabeça é porque estão com sono. Observa que a componente x da velocidade, ela está em pé ou ela está deitada, turma? A componente x da velocidade, ela está em pé ou ela está deitada? Está deitada. Então, a componente x, que é quem está deitada, ela é a velocidade inicial com sono. Olha, a componente x é a velocidade inicial com sono. Pegou a dica? A componente x é a velocidade inicial com sono. Portanto, ela fica deitada. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Então tá. Pausa aí, por favor, filho. Eu não sei se eu tenho memória para tudo isso.